Bom dia, pessoal. Para mim é uma satisfação poder estar aqui e falar um pouquinho sobre sistemas integrados com vocês. Espero que o que eu trouxer faça sentido, né, e traga alguma novidade. Nós estamos falando... Bom, quando nós falamos, né, de sistemas integrados, talvez você já tenha ouvido muito falar sobre o tema, muito sobre esse assunto, mas espero que hoje vocês recebam alguma coisa de nova. Hoje a ideia é basicamente falar, não conceitualizar o que são sistemas integrados, porque todo mundo sabe que é integração lavoura-pecuária, e as diversas modalidades que nós podemos adotar com esse sistema. O objetivo principal é trazer para vocês como essa integração pode contribuir com a rentabilidade da propriedade, com a ampliação de alguns processos naturais, né, que ocorrem no solo. Antes de mais nada, quero dizer que eu represento um grupo maior, que é a Aliança CIPA. A Aliança CIPA é uma associação sem fins lucrativos, que é coordenada por 3 grupos de pesquisa de 3 universidades, que é a Federal de Rondonópolis, onde eu estou, Federal do Paraná, Federal do Rio Grande do Sul. A gente, na verdade, junta pesquisadores que têm uma visão integrada dos sistemas de produção, e hoje, dentro da área de sistemas integrados de produção agropecuária, o nosso grupo de pesquisa é o que detém o maior número de teses e dissertações em integração lavoura-pecuária do Brasil. E na semana retrasada, nós recebemos um comunicado que é o grupo que tem o maior número de publicações em integração lavoura-pecuária do mundo. É esse grupo de pesquisa porque não é uma, não são 2 nem 3 pessoas. Estamos falando de mais de 150 pessoas que têm trabalhado nessa temática. A nossa base ela é muito científica. Mas é uma base científica aplicada, porque não adianta a gente fazer ciência para inglês ver. O nosso objetivo é que toda a nossa pesquisa ela possa realmente ser aplicada para o produtor, que ela faça sentido, que não seja somente para publicação internacional, mas que essa tecnologia ela esteja dentro de uma propriedade, que a gente possa difundir isso por meio de dia de campo. Então aqui nós temos os diferentes experimentos, né, que nós temos no Brasil, experimentos de até 35 anos já de duração. Então, os dados que eu vou trazer para vocês são muito consistentes de que esse sistema realmente ele é sustentável, realmente ele é regenerativo. E aí, se quiserem conhecer mais, ver as nossas publicações, tem esse site, aliancipa.org, e também nas nossas redes sociais, vocês vão poder encontrar um monte de publicação sobre a temática. Aqui é o meu grupo de pesquisa, especificamente ali de Rondonópolis. Então veja que só aqui de Rondonópolis a gente não faz nada sozinho, né? Mas externamente estudantes de graduação, de mestrado, de doutorado, pós-doc, técnicos. Então é um grupo grande que precisa de um monte de parceiros para trazer toda essa informação, gerar toda essa informação. Bom, gente, nós temos um desafio, né? O nosso desafio global ele é muito grande. Se nós considerarmos até 2050, a população mundial ela deve aproximar de 10 bilhões de pessoas. E esse desafio ele é grande porque esse aumento crescente da população vai demandar a produção de alimentos em aproximadamente 56% a mais do que nós estamos produzindo hoje. Mas o desafio ele se amplia porque nós falamos aqui anteriormente, possivelmente ontem vocês ouviram, nós ouvimos o tempo todo, é que nós temos que produzir mais, mas não de forma horizontal. Não dá mais para continuar abrindo áreas. Nós temos uma série de restrições aqui nessa região, maior ainda.
Então, a nossa produção de 56% a mais de alimento, ela vai ter que ser na mesma área. Porque se nós mantivermos os modelos atuais de produção, nós teríamos que abrir o que equivale a 2 países da Índia em área para aumentar esse 56% na produção de comida. Mas o desafio é maior ainda, porque é aumentar a produção de alimento na mesma área e reduzindo em quase 70% as emissões de gás de efeito estufa. E nós ouvimos muito hoje sobre carbono, sobre matéria orgânica. Eu vejo que nós estamos em uma encruzilhada aí. E uma alternativa, né, na verdade, uma das únicas vias de intensificação sustentável é por meio da integração de sistemas. Nós temos um monte de área, obviamente, que a gente não consegue fazer uma segunda safra de milho sem risco, muito menos de algodão, e a gente pode potencializar esses sistemas produzindo comida por meio de sistemas integrados. E, na verdade, é mais buscar resgatar as funcionalidades que os ecossistemas podem nos oferecer. Possivelmente, nós ouvimos falar aqui de diversificação já, devemos ouvir mais hoje. Ouvimos falar de ciclagem de nutriente, melhor aproveitamento de nutriente. Por enquanto, eu só estou vendo natureza nisso. Ou seja, as soluções que nós temos que passar a oferecer para os produtores, elas não podem ser mais somente baseadas em insumos. Nós vamos ter que começar a pensar em soluções que mimetizam a natureza, ou seja, que imitem a natureza, e elas vão passar a ser processos e não somente insumos. Eu vou até mostrar para vocês resultados demonstrando que só insumo não é suficiente para altas produtividades mais. Inclusive, dependendo a condição que você conduziu o teu sistema de produção, você pode ter uma fertilidade química topíssima e arrebentando produtividade, como aconteceu em muitas áreas de algodão aqui no Mato Grosso. Então, se nós pensarmos naquela filosofia que eu falei para vocês, de produzir mais comida na mesma área, reduzindo emissões, e baseado nos modelos atuais, eu trouxe aqui um exemplo de um sistema de produção de arroz. Nós somos brasileiros, gostamos muito de arroz. A gente come arroz todo dia. À esquerda de vocês é a produção de arroz no Japão, no inverno. Colheu o arroz, produziu. Aqui à direita de vocês, produção de arroz aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. No inverno também, a mesma coisa. Ou seja, eu colhi o arroz e depois a área está sem produzir comida, está sem produzir riqueza. Isso não faz sentido atualmente. Não faz sentido nós estarmos no país com a maior possibilidade de produção de fitomassa mundial, porque nós temos água aqui na região, talvez o quê? 3, 4 meses sem chuva. Ali no Cerrado, um pouquinho mais, mas um dos únicos países em que a gente tem potencial de explodir produção de biomassa, que vai virar carne, vai virar leite, vai virar grão, e nós termos 4, 5, 6 meses sem produzir comida. Não faz sentido. E aí nós temos o mesmo sistema de produção de arroz, aqui sem cobertura, que é aquele sistema colheu arroz e deixa em pousio, ou eu posso ter uma cobertura depois do arroz pastejada, produzindo proteína animal, produzindo comida. E se a gente fizer uma comparação, esse aqui é um estudo do nosso grupo, que nós pegamos e padronizamos. Nós fizemos o seguinte, vamos pegar toda a produtividade do sistema e vamos converter para uma unidade só. Proteína digestível para consumo humano. Ou seja, o que a gente come. Converteu soja, converteu o que era arroz, o que for gado, em proteína digestível. Sistema de produção convencional, aquele igual é produzindo 547 quilos de proteína. Quando eu começo a integrar esse sistema,
diversificar, imitar a natureza. Aí eu venho aqui para um sistema com arroz, com rotacionando com soja, tendo um azevém depois para pastejo, produzindo 913 quilos de proteína. Lembra que a gente precisava aumentar em 56% a produção de comida? Está sendo um aumento de 66% na produção de alimento. Mais comida, mais riqueza, sem aumentar a área. E não estou falando para substituir o milho safrinha, não estou falando para substituir o algodão. Foi falado agora. Eu estava essa semana numa capacitação ali em Alta Floresta. Cara, é área top para integração. Oh, pelo amor de Deus, eu vi boi em cima de resteva de milho. Um bicho que tem dente só na parte de baixo, capta o alimento com a língua, tentando mamar uma espiga de milho aqui, andar 50 metros e mamar outra espiga de milho. Como é que isso vai ser sustentável? Se você errar 1 centímetro na altura ideal de pastejo, 1 centímetro, que você errar na altura ideal, o animal ele tem que dar 183 passos a mais por dia, 13 minutos e meio a mais de pastejo, são 32 quilos a menos na produtividade de soja. 1 centímetro que você errar no pasto, em cima de uma resteva de milho que não tem pasto, que ele tem que andar o dia todo. Resultado de 25 anos de pesquisa, a gente avaliando isso todo ano. Não faz sentido algumas coisas. Só que eu falei, nós também estamos falando de imitar a natureza. Olha só, para produzir aquelas 10 toneladas de arroz que eu falei para vocês, num sistema convencional, eu estou falando que eu gasto 152 quilos de nitrogênio. Se você coloca o animal pastejando lá, 115 quilos para produzir as mesmas 10 toneladas. Potássio, de 248 para 198 quilos de potássio. Se eu comecei a ciclar nutrientes no sistema. É aumentar a eficiência no uso de nutrientes. Quem trabalha com adubação está o tempo todo querendo aumentar a eficiência no uso de nutrientes. Olha eu aumentando a eficiência. Produzindo mais comida com menos alimento. Ou seja, a mesma unidade de nutriente produzindo mais alimento. Isso é sistema integrado, isso é imitar a natureza. Além disso, estamos falando da pancada que a gente recebe, né? O boi emite, o pumbo boi, não sei o quê, toda essa conversa fiada. Olha esse dado aqui que interessante. Aqui no eixo X eu ganho, no eixo Y aqui, desse lado, ganho médio diário. Quanto que o animal ganha por dia? E aqui, quanto esse animal emite de metano para cada quilo de peso vivo produzido. E aqui a altura do pasto. Se eu manejar o pasto rapado demais, além de prejudicar um monte de coisa que vai acontecer com matéria orgânica, microbiologia, ferra, um monte de coisa, além de cair produtividade, o ganho médio diário cai, a emissão de metano aumenta. Se você deixou o pasto passado demais, nós temos essa mania na integração, não, vamos deixar o pasto acumular para depois colocar o gado. Aí você coloca o gado com pasto dessa altura, ele entra, vai tombando tudo. Está perdendo. O ganho médio diário até que aumenta em relação a muito rapado, mas olha a emissão de metano lá em cima também. Agora, quando eu respeito a altura que o animal gosta, quando ele bateu o olho... Quando ele bate o olho assim e fala, essa picanha aqui que eu quero comer, eu não quero essa linguiça, esse pão de alho, eu quero essa picanha, que é a altura ideal, ele me retorna. Alto ganho de peso, baixa emissão de metano. Então, se eu manejo bem, eu consigo produzir mais na mesma área, com menos nutriente aplicado, reduzindo emissões de gás de efeito estufa. Estamos só imitando a natureza, nada mais que isso. Essa aqui é vocês, ali na região de... entre Itaúba e Alta Floresta. Olha o gado, pastejando resteva de milho. Cara, é colocar, não é nem um prato rasinho de sopa e nos dá um garfo. Não é nem um prato fundo.
Isso daqui mais prejudica do que ganha, viu? Isso aqui ferra com o sistema. O sistema de produção soja-milho, ele por si, ele já emite por volta de 30 quilos de carbono por ano para a atmosfera. Se você plantar soja e milho, ele não sequestra. Só que como perde só 30 quilos por hectare, a gente vai sentir isso lá na frente. Quando você coloca uma braquiária consorciada, igual o Zecão lá, coloca braquiária, eu vi trigo, eu vi um monte de coisa misturada. Aquilo ali vai lá para 100, cento e poucos quilos a mais de carbono. Ou seja, coloca carbono no solo. Agora imagina isso daqui, que além de tudo eu ainda compacto o solo. Não faz sentido. E aí eu quero trazer para vocês um pouquinho do que essa pecuária integrada, bem manejada, pode causar no sistema de produção. Esse aqui é um experimento que nós temos lá no sul, é em cima de um latossolo, sistema de produção de soja com milho, com pasto na sequência. Igual o nosso soja, pasto, boi safrinha aqui do Mato Grosso. Igual na região meio quente também, latossolo, igual nós temos muito no Mato Grosso. E aqui é um experimento que é a soja safra com intensidade de pastejo. Pasto manejado bem baixinho, a 10 centímetros, 20, 30, 40 e sem pastejo. Basicamente é isso. E aí nós avaliamos, um monte de coisa avaliada. Esse experimento começou em 2000. Eu toquei minha tese de doutorado lá em 2008. Até hoje ainda o experimento está lá no mesmo lugar, com o mesmo tratamento, tudo igualzinho. Aqui é para vocês terem uma noção das alturas. Nesse sistema de produção, por exemplo, de soja, vou pegar só a soja, vai produzir 4 toneladas, 320 kg de nitrogênio, 60 kg de P2O5 e 80 kg de K2O. Que a soja precisa. Ela exporta, ela leva embora isso quando colhe. Se eu produzir 15 arrobas de carcaça por hectare, o animal leva embora 11 kg de nitrogênio, 7 de fósforo, 600 gramas de potássio. Ou seja, não exporta nada. Só que não exporta, mas sequestra carbono. O animal ele tem um potencial gigante para colocar carbono. Nós estávamos falando aqui, o pessoal da Louis Davis falando sobre carbono, esse mercado de carbono. Olha aí uma adicionalidade para colocar carbono. Integração. Pecuária põe carbono com força, se manejada adequadamente. Se eu pego um sistema, só para mostrar para vocês como isso acontece. Se tem um plantio direto, soja na safra, uma braquiária na segunda safra. À direita aqui, plantio direto, só com planta de cobertura. Eu coloco só. É claro que a planta de cobertura, excelente, mas eu falo só porque eu ainda posso ganhar dinheiro em cima dessa planta de cobertura se eu tiver perfil, né? Eu gostar e querer colocar animais ali. Mas o que acontece? A planta vai crescendo, ela vai seguir crescendo indefinidamente até uma certa altura, e onde eu tenho um animal, o animal vai pastejar essa planta de cobertura. Basicamente, a diferença entre um sistema plantio direto com planta de cobertura e uma integração. Não tem diferença nenhuma. Na área que não tem animal, a planta cresce, vai chegar numa certa altura, não entra luz na base da planta, um sensorzinho ali que faz a planta crescer não recebe luz, ela dá uma estiolada até chegar uma hora que ela para de crescer. Parou de crescer parte aérea, para de crescer raízes. Agora, quando eu tenho um bicho pastejando, ele sempre está mantendo o pasto numa altura ideal. Se você rebaixar mais de 50% da altura do pasto, a raiz deixa de crescer 17 dias. Ela para de crescer. Ela não cresce mais. Aí daqui 17 dias ela recupera. Se cortou de novo, ela para de novo de crescer. Agora, quando eu tenho a altura ideal, o animal pasteja, a raiz cresce. O animal pasteja, a raiz segue crescendo. Até chegar uma hora que vai secar aqui na nossa região porque não chove. Isso é normal. Qual que vai ser o efeito final disso daí? Isso daqui é na minha tese de doutorado, eu fui lá, coletei uma placa de raiz,
solo, lavei e avaliei as raízes. Olha na área sem pastejo. Se vocês observarem, as raízes mais superficiais e em menor massa e volume. Quando eu olho para a área pastejada, está vendo a densidade de raízes muito maior e mais profunda? Ou seja, eu estou falando que eu saio de 1,5 toneladas de matéria seca para 4,5 toneladas de matéria seca. Se eu colocar 1.000 quilos de carbono de parte aérea, 1.000 quilos de carbono, 120 quilos vira matéria orgânica do solo, que vai virar matéria orgânica. Se eu coloco 1.000 quilos de raiz, 220 vira matéria orgânica. 1.000 quilos de parte aérea, 120. 1.000 quilos de raiz, 220 vira efetivamente matéria orgânica do solo. É importante aumentar a produção dessa raiz? Com certeza. E já falaram aqui o que a raiz faz. Caramba, matéria orgânica, liberação de exudatos, ativa biota e um monte de coisa vai acontecer nisso daí. E aí o que nós fizemos? Isso daqui é um trabalho meu, até da época do doutorado ainda. Nós publicamos na Revista Brasileira de Ciências do Solo. Eu avaliei a camadinha superficial de solo, 0 a 10 centímetros. Em marrom, sem pastejo, em verde, pastejado. É aquela soja, pasto, sem pastejo, soja, pasto, pastejado. Raiz saiu de 565 a 1.238 quilos de raiz. A atividade biológica do solo sai de 465, vai para 574. Melhora a biologia de solo. Agora eu vou mostrar para vocês que essa melhoria na biologia vai refletir em coisa que faz sentido para o produtor. Além disso, a gente fala da questão do calcário. Um monte de gente, vocês já viram falar de mobilização, incorpora, não incorpora o calcário, aplica calcário líquido, aplica calcário injetando, tem um monte de coisa. Só que imagina essas raízes, aquele volume de raízes que eu mostrei para vocês, dessecamos esse pasto, plantamos soja. O que vai acontecer? Essas raízes, elas secam, começam a ser decompostas por aqueles micro-organismos que eu mostrei que é maior. Um calcário que eu apliquei na superfície pode descer no perfil de solo. Teórica de Carlos. Mas vamos juntar mais coisas. Vai aparecer um besorrinho que só tem onde tem pecuária. É o besouro coprófago, o rola bosta. Tem que ter fezes para ter o rola bosta. Esse bichinho vai lá, pega uma plaquinha de uma fezes, faz uma bolinha, desce no perfil de solo, levando lá, depositando, e pode descer calcário, pode descer fósforo, pode ser outros nutrientes. Teórico de Carlos. Aí um dia nós estamos lá no nosso experimento. Não sei se isso aqui está em PDF? É PDF? Não? Era para ter um videozinho aqui. Será que tem como ver se ativa aí o videozinho? Não sei se... Essa aqui, ó, não ativa não, né? Isso aqui é mais... Faz de conta que o vídeo está acontecendo, o bichinho está movimentando ali. Foi até a Tony Kelly que gravou. Esse besorrinho pegando essas fezes aqui, levando. Aqui a mesma coisa, olha só. Um buraco aqui, ele vinha aqui, pegava isso daqui e levava ali para baixo. Isso daí é tão verdade, que olha essa placa de fezes aqui. Vocês olharem, tá vendo como ela tá fresca ainda? Isso daqui foi depositado de manhã, essa foto era umas 10 horas da manhã. Olha o tanto de solo que foi revolvido. Quer dizer, esse solo aí estava lá embaixo, ele foi lá, furou, tirou esse solo, levou carbono lá para baixo. O buraquinho que fica ali aumenta a infiltração de água, desce calcário, desce fósforo. Ah, de cara, mas isso aí é um bichinho. Quando nós tiramos os animais dessa área, em 15 hectares, nós conseguimos contar 25.000 placas de fezes. Quando saiu o animal. Agora imagina se isso daqui é incorporado todo dia. Então na saída, olha, não tem mais animais, contamos. Eu fui lá com os alunos, marcamos cada plaquinha de fezes. Meu grupo, nós estávamos umas 35 pessoas. Meio-dia, o corpo ia para frente e para trás, querendo desmaiar, mas contamos, depois sobrevoamos um drone. 25.000 placas de fezes.
E aí tá, no final, o que acontece? Isso é o que falta ou é o que falei? Nossa, já falei bastante então. Isso daqui nós pegamos naquele experimento, que aí acontece tudo isso que eu estou falando para vocês. E aí nós avaliamos no perfil de solo alguns atributos de acidez. Isso aqui foi publicado numa revista de altíssimo impacto internacional. A saturação por base, relacionada à acidez de solo, né? E a profundidade, até 40 centímetros. Em azul, a área sem pastejo. Em vermelho e verde, a área com pastejo ou intenso ou moderado. De forma geral, o que nós observamos? A saturação por bases média depois de 10 anos sem fazer calagem. Nós aplicamos calagem em 2000, em 2010 nós voltamos para fazer essa avaliação. 10 anos depois, a saturação por bases média na área sem pastejo, essa em azul, era 35%. A área pastejada, 45%. O que eu estou falando com isso? Você pode aumentar o tempo entre uma calagem e outra quando você tem animal no sistema. Vou além. Todo mundo sabe, quem já estudou fertilidade, que tem relação direta entre aumento de pH e aumento de saturação por base. Se aumenta o pH, aumenta a saturação por base. Esse gráfico aqui, eixo Y saturação, eixo X pH do solo. Veja que tem em azul a área sem pastejo, em verde e vermelho a área pastejada. Estão vendo que a inclinação da reta aí é diferente? Onde tem o animal, ela é mais inclinada. O que isso quer dizer? Que para cada 0,1 unidade que eu aumentar o pH na área sem pastejo, aumenta 5% a saturação por base. Essa mesma 0,1 unidade que eu aumentar do pH na área pastejada, entre 10,2% e 10,7% aumenta a saturação por base. Ou seja, eu posso aumentar o tempo entre uma calagem e outra, e eu posso reduzir um pouquinho a dose do calcário. Faz muita diferença. O calcário é só R$240. Vezes 1.000, vezes 10.000, começa a fazer diferença. E uma coisa que eu mais acho interessante é porque na universidade eu aprendi que o calcário não desce. E realmente, a mobilidade química dele é pequena. Mas lembra, quando a gente coloca o animal, começa a ter minhoca em área de lavoura, rola bosta, mais raízes. E aí nós medimos. Peguei aqui só 3 atributos relacionados à acidez. Vou pegar aqui no pastejo moderado e o sem pastejo. Fiz calcário na superfície. pH, depois de 18 meses, reagiu até 7,5 centímetros. Saturação por base alterou até 7,5 centímetros. Isso daqui. Quando eu coloco o animal, pH já reagiu até 20 centímetros, teve aumento de pH. Saturação por base, aumento e diminuição de saturação por alumínio até 40 centímetros ou mais, porque nós só avaliamos até 40. Olha o efeito das raízes, do rola-bosta. Isso daqui, nós estamos falando de um experimento que na época já tinha 10 anos de duração. E o que é mais legal, que a gente estava falando, acho que o companheiro anterior falando sobre a questão de déficit hídrico, essas coisas. Esse aqui é no experimento lá, nós pegamos de 2001 até 2022 a produtividade de soja animal. Em amarelo, lavoura, aquela soja depois só cobertura, sem pastejo. Em verde claro, a lavoura em integração. E aí nós pegamos a produtividade animal e transformamos em equivalente produtividade soja, que é o verde escuro. Cara, uma pecuária bem feita, para você pegar aí a produtividade de soja, dá mais lucro que uma pecuária, assim, é quase pau a pau. Mas o que é interessante a integração? Tá vendo em vermelho? São os anos de déficit hídrico. Lá no Rio Grande do Sul, geralmente a cada 3 a 4 safras tem uma frustração de safra. Todos os anos em que teve déficit hídrico,
Ó, teve ano que eu praticamente não colhi soja. Aqui o produtor não colheu, nós colhemos porque nós fomos lá fazer a amostragem. Olha o animal dando um suporte. Então, em anos com problemas climáticos, a integração ela pode sustentar a rentabilidade da propriedade. Nós temos um experimento lá na Fazenda Guarita, em Rondonópolis. Nós plantamos o nosso experimento. Depois do plantio do experimento, choveu 45 milímetros. Colhe a soja, plantou o experimento e o produtor já veio plantando milho. Ou seja, choveu 45 milímetros no milho dele. Já dá para saber o que aconteceu com o milho. Mas na pecuária nós ainda produzimos 7 arrobas por hectare. Então, fazer em toda a fazenda? Não, nós não temos bezerro, nós não temos estrutura, mas é uma possibilidade de diversificação dentro das propriedades. Entre o ano 1900 e 2020, nos Estados Unidos, em 1900, cada propriedade produzia 5 commodities. Perto de 2020, a média das propriedades produz uma commodity só. Ou seja, a diversificação diminuiu. Então, o risco também aumenta. E agora, para ir finalizando, eu quero só mostrar para vocês um resultado nosso aqui de Rondonópolis. Essa aqui é uma área lá no Instituto Mato Grossense do Algodão, uma área de solo com 14,5% de argila, um solo arenoso, né? É um solo que nós fomos desafiados pelo seu Álvaro, que é o diretor do IMA. Ele falou assim: de Carlos, o algodão no Mato Grosso ele está nas melhores áreas. Só que se a gente quiser expandir o algodão, nós vamos precisar colocar ele em solo arenoso. Mas algodão, né, gente? Custo de produção lá em cima. Como que a gente pode fazer isso? Falei, bom, vamos fazer o seguinte, vamos tentar pôr matéria orgânica nesse sistema. Então nós propusemos diferentes sistemas de produção. Desde soja pousio, que eu imagino que ninguém vai fazer, mas para a ciência é interessante. Soja braquiária, soja depois braquiária consorciada. Isso aí eu fui em 2018, mais ou menos, eu fui lá no Zecão, vindo de lá com os meus alunos para conhecer esse sistema, esses consórcios. Aí nós pegamos aqui, eu coloquei braquiária, piatã, feijão calpi, trigo mourisco, nabo forrageiro e girassol. Porque o Níger, a gente não conseguiu ainda acertar a mão no Níger, numa semente boa. 5 espécies de plantas de família diferente. Tá aqui. Esse daqui... eu estou acompanhando ali. Tá, estou acompanhando, tá? Nós temos aqui também o mesmo tratamento, só que aí nós temos diferentes níveis de diversidade, mas por 20 meses. E o último, que é a integração lavoura-pecuária. É o animal pastejando esse consórcio que você faz lá, Zeca. E depois entra algodão. 2 anos desse sistema, aí entra algodão. O que acontece com a microbiologia do solo? Quanto mais à esquerda é aquele pousio, mais à direita é quando vai aumentando a diversidade. E o último aqui é a integração. Olha o que acontece com o carbono da biomassa microbiana. Vai subindo. Nitrogênio da biomassa microbiana, a mesma coisa. Aumenta a diversidade, coloca a leguminosa, melhora o nitrogênio da biomassa. Matéria orgânica, mesma coisa, olha só. Quando vou aumentando a diversidade, quer aumentar a matéria orgânica, mas ainda não estatisticamente diferente. Mas quando eu coloquei o animal, aí essa matéria orgânica já ampliou mais ainda. Ou seja, quando eu coloco o animal, o carbono sobe. Mesmo em solo arenoso. É o que é a nossa maior dificuldade. Quem trabalha com solo arenoso sabe a dificuldade, por conta de tudo aquilo que nós discutimos lá atrás. Olha o que acontece com o carbono no perfil do solo. Aqui em profundidade até 1 metro. Esse preto aqui é a integração. Ó. Então, em praticamente todas as camadas de solo, quando eu coloquei o animal e fazendo com que aquelas raízes cresçam,
Porque eu não fiz o animal, aqui eu manejei na altura que o animal quer. Eu não pus para rapar, para arrebentar com o pasto. Não, a altura ideal de pastejo. Olha o carbono do solo. E o que acontece com os estoques? Porque esse o produtor pode vender. Nós estamos falando aqui de mercado de crédito, tem várias empresas trabalhando com isso. Vamos pegar aqui do lado direito, que aqui é o estoque de 0 a 20 e aqui até 1 metro. Olha o que acontece com o estoque de carbono, onde eu não tenho nada em cima, um pouco a braquiária só, por enquanto. Quando eu coloco os mix, mas quando eu coloco a integração, olha o estoque de carbono. Ou seja, uma pecuária bem manejada, ela também beneficia o mercado de crédito de carbono. Porque o produtor pode vender esse carbono. E eu estou falando aqui de solo arenoso. Imagina isso aqui na argila. Um solo bem estruturado. Por que isso não acontece? E para ir fechando, pegamos o quê? Fizemos a produtividade de soja e algodão e relacionamos com o indicador de qualidade de solo. Peguei 2 indicadores biológicos, carbono da biomassa e o que a doutora Ieda fala muito, a beta-glicosidase. Em azul, produtividade de algodão, em verde, produtividade de soja. Solo com 120 de fósforo, 180 miligramas de potássio. Química, top. Saturação por base, 75%. Melhorei a qualidade biológica do solo, o algodão responde à produtividade. A soja responde, mesmo quando você tem o top de fertilidade. Quando você começa a imitar a natureza, a química já está top, eu coloco lá para cima quando eu melhoro a biologia. Isso trouxe só 2, mas nós testamos para vários indicadores. E ó, é como era a planta de algodão com o mix, e o pastejado e a não pastejada. Mas uma coisa que eu acho bem legal é aqui, ó, a produtividade no primeiro ano. Primeiro ano assim, depois de 2 anos daquele sistema. Onde era pousio, produtividade 110 arrobas. O solteiro, 199. Não pagou a conta ainda. Consorciado, 220. E a integração, 276 arrobas por hectare. Aí no último ano, no ano retrasado, meu aluno foi lá no campo, nós tínhamos tocou 2 vezes de novo o experimento, colocou o algodão. Aí ele foi, estava no campo, ele pegou, professor, eu medi aqui. Ele pegou, mediu a altura da planta de algodão, semeada tudo junto. Depois do pousio, 22 centímetros. Onde tinha o mix, 34. Onde tinha a integração, 46. A mesma planta, mesmo plantio. O experimento é na mesma área, mesma linha. Efeito de melhoria em biota de solo. E aqui são as plantas, ó. Tá? Do pousio, do solteiro, do mix. E quando tem o gado pastejando esse mix. Essa aqui é a lavoura. E a produtividade sai de 174 no pousio, ainda não paga a conta. Quase empata, quando tem pasto solteiro. Mix já foi interessante. Integração, 311. Então, para fechar, dentro do meu tempo, o que irá definir o sucesso da agricultura e da pecuária no Brasil não é o quanto de insumos nós usamos mais. Essa fase a gente já passou. Mas sim o quanto de conhecimento e soluções que imitem a natureza serão aplicadas por hectare. Pergunto para vocês, e nós? Quanto de conhecimento estamos colocando por hectare? Obrigado. Muito bem, obrigado, doutor.